Bom dia a todos. É um prazer retornar à Casa de Batuíra para os estudos de domingo pela manhã. Especialmente no dia de hoje, 25 de dezembro de 2022, em que comemoramos também o Natal, o nascimento de Jesus. Antes do nosso estudo, vamos aos avisos. Para o próximo dia 28/12, quarta-feira, a live semanal do Jesus em Convites, a nossa companheira Leda Biguetti trará o tema Passagem de Ano. E para o próximo dia 1 de janeiro de 2023, o companheiro Vanderlei Miranda nos trará o tema A Bênção do Tempo. Antes de iniciar ainda os trabalhos, vamos à nossa prece, em que rogamos o amparo do Pai, do Criador, para os momentos que passaremos aqui juntos, refletindo sobre a imagem do Cristo Consolador. Que possamos nessa manhã todos, amparados pela bondade do Pai e também pelo carinho de Jesus, o Mestre amoroso, e os trabalhadores desta casa, a Casa de Batuíra, que tão carinhosamente nos recebem todos os dias, participam da nossa caminhada, nos auxiliam nela e nos fortalecem para que possamos levar a bom termo nosso trabalho. Bom, o tema de estudo para amanhã, pela manhã, é o Cristo Consolador. E esse tema é extremamente importante para nós no dia de hoje, frente aos momentos que vivemos, aos desafios que ora encontramos na vida, no contexto existencial, em tudo quanto nos serve. E eu trouxe aqui do Evangelho de Mateus, em seu capítulo 11, versículos de 28 a 30, onde Jesus fala: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta fala de Jesus, trazida por Mateus, no capítulo 11, no Novo Testamento, ela tem o subtítulo que foi intitulado A Felicidade dos Humildes que Ouvem o Chamado de Jesus. Evidenciando assim, de forma mais clara, a necessidade do despertamento ao convite do Divino Amigo. Assim como todos os esforços que precisamos empreender no atendimento a este convite, para que isso tudo, esse atendimento, essa afeição pelos ensinos de Jesus, promova a renovação dos nossos sentimentos. E o tema trazido para a reflexão no dia de hoje, né, o Cristo Consolador, reflete certamente o desejo de milhões de corações mundo afora. Que seja Jesus em cada um de nós a manifestação da paz interior e a consolação às muitas aflições. Aflições que nos chegam diariamente, de todos os lados,
nas mais diversas situações da nossa existência. E se observarmos mais atentamente, em todos os quadrantes deste amado planeta, neste exato momento, um contingente enorme de corações são alcançados por dores, dores inimagináveis para nós e para muitos corações insuportáveis. São dores de todas as formas e matizes. Jovens, pobres e ricos, alcançam ainda aqueles do continente asiático, do continente europeu, do continente africano, o mundo todo está inserido nesse contexto. E ninguém escapa às dores, às aflições que, efeito de épocas remotas, solicitam do espírito imortal hoje reencarnado o tributo do trabalho evolutivo na forma de prova ou expiação. E todos estamos inseridos neste contexto de lutas e dores, trabalho e reparação. As provas são para todos, todos nós. E para este momento tão conturbado do planeta, em que os desafios são imensos e nos chegam a cada instante, as palavras de Jesus são fundamentalmente importantes, pois convida ele, o amigo divino, a tomarmos o seu jugo suave, ou seja, aceitarmos sua condução, que é suave e que, em suma, consiste na compreensão e prática dos conteúdos morais de suas lições. Remédio eficiente para as causas atuais das aflições. O fardo leve são exatamente os nossos deveres. O trabalho que nos cabe no aperfeiçoamento pessoal. Deveres esses apresentados em seus ensinos. E nenhum de nós precisa de reflexões mais elaboradas ou profundas para constatarmos que o atual momento planetário se assemelha mais a um mar de ondas altas e revoltas, onde o homem vive momentos de intensas aflições, de disputas internas, agressões e muito desespero. Esses movimentos bruscos que alcançam o homem acarretam o desalinho das emoções, que chegam e repercutem profundamente nos frágeis corações humanos, conduzindo-os pela falta de resistências morais a estados de depressão, loucura e suicídio. O homem, nessa grande jornada que empreende, no seu trabalho pessoal de caminhar pelo planeta, o homem
precisa conhecer, a atender ao que é, compreendendo suas necessidades e trabalhando no corpo que habita diariamente tudo quanto se opõe ao processo reparador em que está inserido. Necessário, portanto, urgente mesmo, empreender a grande viagem interior do autoconhecimento e atender à urgência do momento que vive, ciente da finalidade libertadora da reencarnação. Este trabalho, pessoal e intransferível, necessita do recurso evangélico para que possa o homem ater-se à sua pessoa e ao seu papel no planeta, na família, no mundo de relação. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, não será resolvido se houver fuga ao processo reparador. Se eu me evadir do contexto existencial em que estou inserido, sendo que todo esse processo se apresenta diariamente para cada um de nós. De que forma? Nas dificuldades que nos acometem, nos mais diversos ângulos que a existência traz. Considere que a dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação, etapas de crescimento e, por isso mesmo, oportunidade de aperfeiçoamento ao espírito imortal. São as ferramentas das quais o Criador se utiliza para trabalhar a estrutura do seu filho. Assim, deveria o homem aceitar de boa mente a correção e não lutar e debater-se contra ela, que é o que se dá naturalmente. Mas quando foi que, revendo a história humana, a história terrena, encontramos épocas diferentes? Quando foi que a humanidade terrena vivenciou momentos diferentes, onde a paz e a fraternidade, a justiça e o respeito ao próximo fossem o móvel de suas ações? Quando foi que o homem deixou de produzir para si e para os que o cercam misérias, mortes, destruições, escravidão? O tempo cobra seu tributo, consoante o princípio de causa e efeito, convidando este mesmo homem à reparação dos equívocos praticados em existências anteriores. Fonte inexaurível de amor e consolação, Jesus orientou-nos que a observância às leis de Deus, semeadas
em seus evangelhos, seria um jugo leve. Ou seja, seus ensinos conduziriam os corações em marcha por este planeta de forma amena, em experiências ásperas e difíceis, mas necessárias ao aprimoramento moral e à elevação espiritual de cada um. Assim, caminha a humanidade, desenvolvendo sua espiral evolutiva ascensional no cumprimento de sua destinação divina. E o processo todo é desenvolvido de forma que o homem, de seu tempo, não consegue perceber as mudanças, as alterações. E muitas vezes precisa de um largo período de tempo para melhor avaliar. Nesta marcha, o Criador não nos enviou sozinhos. Não fomos enviados a esmo, sem planejamento. Não chegamos ao planeta sem preparação, suportes, apoios. Tudo foi pensado e tudo é trabalhado com vistas ao futuro. Então, além dos familiares e tutelares diretos no plano físico e na retaguarda, companheiros de longa data foram convocados pelas equipes responsáveis pelo reencarne de cada um de nós para suporte ao trabalho de progresso. Além de inúmeros outros na condição de instrutores, diretos ou indiretos, como professores, como amigos mais próximos, e muitos outros auxiliares, com os quais, sem perceber, nos relacionamos ao longo de uma vida e entrelaçamos com eles os nossos corações, em laços que julgamos profundos, mas intimamente já percebemos que já os tínhamos. Portanto, é preciso considerar que as condições que recebemos no nosso entorno material, no nosso processo reencarnatório, é de grande envergadura. Isso não é pouco, considerando a média de idade de nossa população. Portanto, todo aquele que passa por nós no decorrer de uma existência inteira, 60, 70, 80, 90 anos, deixa sua contribuição, deixa sua marca em nossa estruturação como espírito imortal. Isso mesmo. Cada um daqueles que passam por nós no decorrer de uma vida marca de forma profunda a nossa existência. Somos, portanto, a contribuição, o trabalho, a dedicação, o perdão e a renúncia de muitos corações. E o mesmo se dá quando nós passamos pela vida das pessoas,
deixando neles também, e aí que está a importância do conhecimento evangélico, as mesmas contribuições que recebemos. Nessa grande obra de solidariedade humana, que é a construção de cada um de nós rumo à eternidade. E nós? Como avaliamos esse processo? Inúmeros companheiros desertaram da existência. E muitos outros desertam ainda hoje da tarefa. O tempo, essa preciosa ferramenta de aprimoramento espiritual, foi e ainda é desperdiçado por muitos, muitos corações, com amenidades, discussões estéreis, atritos desnecessários, e por muitos, e por inúmeras vezes, quando convocado o homem pelas leis naturais para o retorno à pátria espiritual, ocorre quase que um total espanto, né? Para não dizer uma decepção deste mesmo homem ao despertar em uma outra dimensão como espírito. Não percebemos quando a vida que trazemos, física, será devolvida, depositando o fardo carnal, a nossa ferramenta de crescimento, que é o corpo físico. Assim, é preciso maturidade no enfrentamento às necessidades individuais e coletivas que assumimos, que temos no conjunto que levar avante, para que a existência não se limite a diversões e desfrutes, consciente que o tempo é concessão do Criador para o aprimoramento espiritual de cada um de nós encarnados. Além, é claro, de permitir que cada um de nós some a sua contribuição à obra do Criador. E dessa forma, desenvolvendo o crescimento e o progresso do planeta. Então, o Criador se utiliza do nosso trabalho para auxiliar no trabalho dele na obra da criação. E como essa contribuição atende impositivos de progresso próprios que são das leis maiores, novas existências chegam para todos. Existências talvez mais duras, mais ásperas, como que dentro de um automatismo reencarnatório, trazendo dessa forma à tona, muito lentamente, e no decorrer dos séculos, o melhor de cada um de nós. Assim, chegou o homem ao seu atual momento existencial. E já se passaram 2000 anos desde que a mensagem de Jesus alcançou o planeta,
solicitando dos corações o trabalho de renovação. E a nossa contribuição, a contribuição que devemos oferecer, atende aos impositivos de progresso, próprios que são das leis maiores. E assim, novas existências haverão de nos fornecer mais e melhores oportunidades de trabalho e de crescimento. Portanto, cada um de nós, cada homem hoje, é o melhor de si depois de milhares de anos, de inúmeras existências e experiências duras, lutas, dores. E acredite, Jesus aguarda cada um desses trabalhadores nos portais da existência, contando que saiam dela com alguma melhora. Para isso, mesmo depois dos 2000 anos, ele se mantém aqui, ativo, presente entre nós, como governador espiritual do planeta Terra. Pastor das ovelhas do Criador, pacientemente aguarda o retorno de cada uma delas ao abrigo de seu coração. Mas se Jesus, como eu disse, está presente e ativo entre nós, como ele se apresenta? Mais do que se apresenta, Jesus manifesta-se. Manifesta-se na figura de seus evangelhos, em seus ensinos, mensagem perene e morredora de amor, paz e consolação, roteiro de iluminação do espírito imortal. E por intermédio deles, dos seus evangelhos, Jesus vem ensinar e consolar, solicitando ao homem que eleve sua resignação ao nível das provas abraçadas, que trabalhe recomeçando diariamente as difíceis jornadas que desenvolve, guardando consigo a confiança. Esclarece que as mãos fornecem o pão terreno ao corpo, mas que as almas encaminhadas são por ele cultivadas no silêncio de seus pensamentos. Afirma que nada se perde no reino do Criador e que suores e misérias formam um tesouro onde a luz substitui as trevas. Solicita que carreguem seus fardos e assistam aos mais necessitados. Orienta que se instruam para dissipar o erro das revoltas que avassalam os corações, desviando-os do objetivo sublime da prova humana.
convida que bebam na fonte viva do amor, cativos da vida que ainda são, e se lancem livres, em algum dia, no seio daquele que os criou simples e ignorantes, para que se tornassem perfeitos, modelando assim a própria imortalidade. Não esqueçamos, por um minuto sequer, Jesus é a luz espiritual do planeta Terra. E todo o planeta está imerso em seu poderoso psiquismo, que alcança o mais secreto dos sentimentos humanos. Tudo, absolutamente tudo, reverbera nele. Basta, portanto, conectar-se a ele, Jesus, para que o auxílio chegue ao coração necessitado. Basta que nos liguemos a ele, para que as bênçãos de mais alto nos alcancem nos momentos de grande aflição. Porque ele é o grande médico das almas. É quem nos momentos mais difíceis e agudos da existência traz o alívio e a consolação. Sim, é por suas mãos que as esperanças se renovam no raiar de cada novo dia. No sorriso de uma criança, ou no semblante de um idoso assistido, mas também no enfrentamento resignado das adversidades, na consolação de um coração angustiado, nos brilhos dos olhos de todos aqueles que alcançam a redenção espiritual. E como médico das almas, para minorar o sofrimento dos aflitos, prescreveu como medida eficaz aos males da alma o devotamento e a abnegação. Porque se ao lado de cada lágrima pode-se encontrar o bálsamo que consola, é porque aqui na terra as dores e o sofrimento moral são o quinhão dos homens. Herança irrefutável do passado existencial. É a parte que nos cabe. O homem encontra-se em marcha de progresso. E como o progresso material é consequência do moral, é necessário, portanto, senso de urgência em extirpar das almas a impiedade, a mentira, o erro e tudo mais que, como chagas morais, chumbam este homem ao planeta desde milênios. Sem a consciência exata do atual estágio da humanidade terrena, o espírito imortal, em caminhada de progresso, não se apressa em conduzir as renovações necessárias, especialmente as renovações de cunho moral, demorando-se longo tempo na faixa das baixas sensações.
a elevação dos corações não se operará por milagres, por força humana externa ou por intercessão divina, mas se dará por pequenas transformações morais de cada um no dia a dia. Transformações essas que residem na humildade, no amor ao próximo, na submissão ao Criador, na prática de sua lei pelo amor e pela oração. Este é o jugo leve de que nos falou Jesus. É a parte que nos cabe no trabalho de crescimento. E o dito homem moderno, que vive envolvido nas atividades, lutas e circunstâncias do dia, vive também distante das questões transcendentes do ser e não avalia o automatismo que vive, agindo e reagindo ao meio como se fosse papel ao vento. É preciso parar a roda das ilusões materiais e fixar o olhar na essência da vida, no trabalho que nos cabe realizar. Vivemos consumidos pelo que deixaremos na terra, esquecidos de vivenciar o que seremos após a morte. Tão somente um espírito com sua bolsa de aquisições, boas ou não. Ao final desse estudo, o convite é para que se decida o homem, cada um de nós, pelo seu engrandecimento espiritual, que busque sua iluminação, sem o que tornar-se-á náufrago espiritual, tantas vezes quanto permita seu endurecimento e sua insubmissão ao Criador. Este Criador, pela sua obra, nos convida ao trabalho renovador e ao engrandecimento espiritual. Nos convida à beleza, à felicidade, à alegria e à fraternidade, que nos reunirá no futuro, em um novo mundo, na era do Espírito. Sim, a fraternidade é a pedra angular da nova ordem social. Já é tempo de atendermos o convite. É mais do que tempo também de afeiçoar o coração e dirigir o olhar para Jesus, o Cristo Consolador, timoneiro do planeta Terra, que ofereceu à humanidade aqui estabelecida, encarnada e desencarnada, a bússola evangélica, apontando o caminho, a rota a seguir. Porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Finalizando o nosso estudo, a prece que eu trouxe, e vou me valer aqui do Espírito João de Deus, pelas mãos de Francisco Cândido de Xavier, da prece de gratidão, que se encontra no livro A Luz da Oração,
finalizando o nosso estudo e rogando ao Criador a bênção para todos. Assim, trouxe João de Deus a prece da gratidão. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina. Bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece. Bendito sejas, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia. Bendito sejas, Senhor. Em tudo o que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito sejas, Senhor. Um bom domingo, um feliz Natal a todos.